Queridos irmãos, queridas irmãs que participam da Seja ou nos acompanham pela internet, ou ainda os irmãos desencarnados, enfim, todos que estão na sintonia desta apresentação, que Jesus nos ampare hoje e sempre. Corria os anos 30, naquela região um tanto árida da Palestina, e as autoridades romanas, percebendo a dificuldade de controle das populações judias, para lá enviaram a sua organização militar e política. E nesses esforços, um senador foi destacado, um senador da mais completa confiança do próprio imperador Tibério César, o senador Publio Lentulus. Esse senador vivia sob uma tortura, porque a sua história era marcada por um conflito profundo, um sonho que ele teve uma oportunidade de compartilhar com um amigo. E esse sonho era extremamente claro. Ele, dominado pelo orgulho, participou da chamada revolta de Catilina, provocando a morte de muitos romanos, muitos colegas. E esse orgulho desenfreado fez com que ele fosse submetido a um julgamento, digamos assim, no mundo espiritual, e lá recebeu uma nova concessão, uma nova vida, uma nova reencarnação, uma nova existência. Mas era preciso que ele tivesse muito cuidado, porque ele já tinha caído sucessivas vezes exatamente pelo orgulho. Então, aquela existência como senador em Roma, aquela projeção social, política, exigia da parte dele uma extrema vigilância. E assim o senador sai de Roma sob a preocupação de estar atento para essa possibilidade de queda. Mas mal desembarca naquela região da Palestina, em Jerusalém, eis que surge um incidente e o impulso que lhe vem é exatamente o orgulho desgovernado. Porque num gesto descontrolado, ele impõe uma sanção, uma punição a um rapaz, a um suspeito de ter lançado uma pedra contra a sua família. Havia uma revolta muito forte da parte dos judeus que não aceitava aquela colonização da parte dos romanos. Ele sofreu uma queda, mas ele tinha em seu favor um recurso excepcional, extraordinário, porque ele estava casado com uma mulher de grande docilidade, de alta sensibilidade espiritual, de grande evolução, Lívia. Então o senador Publio Lentulus tinha junto de si alguém que poderia alertá-lo, que poderia chamá-lo a atenção para fazer com que o seu coração voltasse ao eixo e evitasse avançar pelo orgulho. No entanto, as provas se sucedem e esse casal trazia consigo uma grande dificuldade, porque tinham no ninho doméstico algo vergonhoso, algo desonroso para qualquer romano, que bem sabemos eram eugênicos, eram pessoas que se orgulhavam de admitir que era uma raça superior, que não tinha doenças, e ter uma filha acometida pelo mal de Hansa e pela lepra era algo muito inconveniente. Então a pequena Flávia vivia ali, entregue aos melhores médicos, quase sempre o menos exposta ao contato social, porque aquela família de nobres, aquela família do senador, tinha amigos da alta estirpe, e ninguém conseguiria entender como é que um senador e sua esposa mantinham no ninho doméstico uma filha com lepra. Isso era um sinal ruim dos deuses. Mas a família conduzia a dificuldade, e não obstante os recursos financeiros, a projeção política, a possibilidade de contratar os melhores médicos da época, nada revertia a doença de Flávia. Até que quando a família se instala em Cafarnaum, por necessidade de ocupação, surge um elemento novo no ninho doméstico, ali no grupo familiar. Uma figura passa
a estabelecer um colorido diferenciado para a casa. A escrava Ana, a serva Ana, ali, aquela mulher muito humilde, ela tinha um contato com o profeta de Nazaré, aquele homem que escolhia a natureza para suas prédicas, enquanto os rabinos, o alto clero judaico, fazia questão de uso das sinagogas ou de um grande templo em Jerusalém para as suas exposições. Jesus achava melhor chamar o povo humilde para sentar-se na relva e ali, numa pedra, ou mesmo na barca de Simão Pedro, ele cantava as belezas da sua mensagem. Nada melhor, nada mais puro, nada mais poético do que o cenário natural. E os simples entendiam a sua linguagem. Assim era. E dentre as pessoas que ouviam Jesus no lago de Genezaré, no mar da Galileia, estava exatamente Ana e seu tio Simeão. E graças a esse contato, as primeiras notícias de Jesus e seus poderes excepcionais, inclusive de cura, chegaram a casa, o palácio do senador Públio Lentulus. Senhora, hoje o profeta de Nazaré haverá de estar conosco. E ela começa a encantar a própria Lívia com as descrições que falava de Jesus. Então Lívia, percebendo que tinha consigo um problema de saúde incurável, disse: você se importaria de falar ao profeta de Nazaré sobre a nossa filha? Eu não posso levá-la, Públio não entenderia. Aliás, ela tentou, inclusive, de algum modo, sensibilizar o marido, porque aquelas descrições da escrava Ana eram muito fidedignas. Então, com certeza, Jesus tinha o poder de cura. Lívia sentiu-se motivada. E um dia, no gabinete do senhor, seu marido, o senador Públio Lentulus, ela compartilhou aquela possibilidade, eufórica, disposta efetivamente a ver a filha curada. O senador percebeu que ali havia um desequilíbrio. Mas como? Eu, senador? Sim, Públio, você bem que poderia procurar o profeta de Nazaré. Normalmente ele se apresenta ali às margens do lago. Por que não falar de nossa filha? Mas isso é um absurdo, isso é conversa de escrava. Lívia, você não está ajuizando bem. Nós somos da alta estirpe, nós somos de Roma, e este povo vive sendo enganado por esses homens que abusam da boa-fé dos simples. Não, Públio, por que não? Depois de muita dificuldade, o senador, percebendo que não havia mais nenhum recurso no universo material, não obstante os seus poderes, ele poderia perfeitamente agora se submeter àquela aventura que ele reconhecia como absurda, procurar o tal profeta. Mas ele não desceria do seu nível, e assim acontece. Ao invés de sair à luz do dia, ele, de forma muito sorrateira, muito delicada, ao cair da noite, sem nenhuma pretensão, ele sai em busca do tal lago, na ideia de que ele não procuraria o tal profeta, que o profeta o achasse. Mas no fundo, no íntimo, ele queria mesmo saber se este homem tinha o poder de cura. O importante não era o fato de estar com esse profeta, o importante e fundamental é que a sua filha querida Flávia obtivesse cura. Se para isso ele precisasse se submeter àquela humilhação, ele o faria, naturalmente com toda a discrição possível, para não afetar a sua reputação social. E assim, movido pelo orgulho, ele caminha sem maiores pretensões em direção ao tal lago. E narra o livro Há 2000 anos, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, esse romance que inicia uma série de 5 outros, então, de mais 4 outros. Então, ali nós temos o senador angustiado. Mas se esse homem aparecer, se ele aparecer, olha, eu sou um romano, falo latim, eu não conheço o aramaico, que é a linguagem desse populacho, dessas pessoas ignorantes. Como nos entenderemos? E ele, como romano, uma pessoa prática, pragmática, ficou pensando nessas questões menores. Enfim, como se conduzir perante aquele homem. Como esse diálogo se tornaria proveitoso
eficaz. E assim, de pensamento em pensamento, marcava-se ali em torno das 21 horas. Já escurecia, e ele não percebeu que as estrelas coruscavam no céu, até que ele sentiu uma voz, mas de uma forma diferente, como se viesse dentro da sua própria acústica, não pelos seus ouvidos. Senador, me procuras? Era o tal profeta. Ele divisou ao longe aquele homem excepcional, e lá ele faz uma descrição que corresponde mais ou menos ao que as pessoas anotaram nas diversas pinturas que reproduzem Jesus. Porque todos nós aqui da terra, com certeza, conhecemos Jesus. Ele mesmo disse que nenhuma ovelha que o Pai lhe tinha confiado se perderia. Jesus nos conhece um a um. E, naturalmente, nós o conhecemos. De modo que, quando essas pinturas estão mais próximas de Jesus, a gente, naturalmente, percebe que ali, aquilo corresponde à representação que trazemos no fundo da alma. Em algum momento, nós fomos apresentados a Jesus numa perspectiva espiritual. Um desses dias, o pessoal da BBC resolveu fazer um retrato de Jesus como uma espécie de beduíno meio maltratado. E houve uma rejeição internacional, porque era um Jesus irreconhecível, um Jesus sem aqueles cabelos louro, dourado, meio ouro velho, um Jesus sem barba, um Jesus meio assustado. Parecia uma pessoa que tinha sofrido uma tortura, passado fome, não correspondia nem ao longe a imagem que nós guardamos de Jesus. Por isso houve uma reprovação e a BBC fracassou com essa sua tentativa excessivamente histórica de construir Jesus como se fosse um homem comum. Mas ali estava o senador, um poço de orgulho, um homem cheio de prevenções, e do outro lado a figura que era a própria representação da humildade encarnada. Ali estava a situação mais extrema. E é Jesus quem toma a iniciativa de entabular o diálogo, e o senador percebeu que ele próprio, num gesto involuntário, tinha ficado de joelhos e estava chorando. Isso nos faz lembrar o professor Valdo Lima do Vale, aqui da UFPB, que foi por um longo tempo diretor do DIGE da Federação Espírita Paraibana. O professor Valdo, uma pessoa muito culta, tinha uma biblioteca com 5.000 livros, um homem, um catedrático na área de filosofia. Ele era espírita, mas era uma pessoa que evitava esses excessos de sentimento. E lá em João Pessoa, aqui em Campina Grande, o pessoal organizava umas caravanas anualmente para visitar Chico Xavier. E quando o pessoal voltava, dizia as coisas mais maravilhosas. Todo mundo disse que chorava, que caía de joelhos, que não sei o quê, que... enfim. Ele diz, não, isso é exagero de vocês. Vocês têm um problema psicológico. Chico Xavier é um homem bom, mas não é preciso chegar a tanto da pessoa sair do seu eixo, se ajoelhar diante de outro homem. Isso é idolatria, isso é absurdo. Ah, não, isso não é possível. Até que um dia o professor Valdo Lima do Vale resolveu ter coragem e foi visitar Chico Xavier. Naturalmente, ele achando que era aquela figura excepcional, mas ele era um homem de intelecto e teria um diálogo muito tranquilo com Chico. Entrou na fila, lá em Uberaba. Aguardou a sua vez, começou a ficar nervoso, inexplicavelmente, depois profundamente emocionado, não sabe porquê, e quando chegou a vez dele, ajoelhou-se, foi lançado ao chão por uma força incontrolável, ajoelhou-se e chorou qual criança. Nunca mais ele censurou ninguém, porque visitou Chico Xavier e ficava ajoelhado e chorava, porque ele sentiu, disse, aquilo não foi de mim. Eu não sei de onde veio, mas eu não consegui me controlar diante daquele homem. Parecia uma estrela luminosa e eu chorei copiosamente. E eu não conseguia controlar os meus próprios joelhos. Imagine, Chico Xavier, agora imaginemos Jesus. Então estava ali o senador Publio diante de Jesus. E aí Jesus faz uma advertência que está no prefácio do próprio livro, uma nota da Federação Espírita Brasileira, dizendo-nos que o senador, na verdade, procurava pela cura da filha, mas ele não tinha condições, humildade de colocar isso. E o próprio Jesus se antecipa, eu sei, senador, porque o senhor me procura.
O Senhor procura a cura de sua filha, e ela haverá de ser curada, não pelo seu orgulho, mas pela humildade da sua esposa, pelo merecimento dela. A misericórdia de Deus. Então, e disse mais: senador, agora em sua existência, soa um minuto fundamental para a sua escolha. Ou você se entrega e se perde pelo orgulho mais uma vez, ou você haverá de me seguir. O senador fica atônito, e esta nota é posta exatamente no prefácio do livro, porque por 2 vezes, ainda no ano de 1937, quando o Espírito Emmanuel, que é o próprio senador Pio Lentulus, é o personagem, o protagonista do romance, ele vai, por Chico Xavier, advertir que quando houvesse um momento oportuno, ele começaria a escrever suas memórias, dolorosas memórias, por Chico. Prometia um romance em 37. E de fato, a partir de outubro de 37, ele começa a psicografar, Chico começa a psicografar há 2000 anos, Emmanuel começa a ditar para ele. E ali ele diz mais uma vez que aquela reencarnação foi determinante, porque ali soou um instante na eternidade, o minuto em que ele teve que enfrentar o seu orgulho, o que está posto no livro. Então, o senador, ele volta para casa um tanto confuso, pela experiência que ele não podia medir no seu intelecto. Mas quando chega no seu lar, há uma festa, porque a sua esposa Lívia está ali, entregue alacremente a tudo que havia de bom. A nossa filha está curada. Veja, Flávia, você esteve com o profeta? Sim, estive com este homem. Pois então, enquanto você esteve lá com ele, eu senti que ele esteve presente entre nós, e veja, Flávia está completamente curada. Aí o senador novamente lembrou-se: eu sou um senador. Aquele homem na praia é um galileu, é um homem simples, não pode. E ele entrou em estado de confusão, e o seu orgulho falou mais alto: não, Lívia, não se exceda. Lembre-se que há muito tempo nós trazemos médicos à nossa casa e eles aplicaram ungüentos e outras emplastros e outros recursos. Com certeza hoje houve a culminância e a cura foi alcançada. Não atribua ao profeta de Nazaré a cura de nossa filha. São recursos naturais. Era um homem prático. Mais uma vez, o orgulho tinha enceguecido o coração do senador. Por isso, é este mesmo homem que vai escrever a seguinte frase: a humildade é um ingrediente indefinível oculto, sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. A humildade é um ingrediente indefinível oculto, sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. Esse homem, o Espírito Emmanuel, que é o mesmo senador orgulhoso, Pio Lentulus, esse homem experimentou o amargor que o orgulho provoca e passou naturalmente a apreciar a importância da humildade e percebeu: quando a humildade falta, de fato ficamos com a boca do espírito amarga, invariavelmente amarga. Quanto tempo levou o senador Pio Lentulus para poder adquirir a autoridade moral para escrever essa sentença que está em uma das suas mensagens, em que ele analisa a chamada a primeira bem-aventurança. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados, nas expressões mais comuns, bem-aventurados pobres de espírito, ou bem-aventurados pobres pelo espírito, ou bem-aventurados humildes, são muitas as traduções. Allan Kardec prefere usar a de Sacy, que era uma tradução considerada muito boa na França do seu tempo. Bem-aventurados pobres de espírito, que numa primeira leitura, por força dessa preposição mal colocada, dá a entender que aquelas pessoas que têm raciocínio pequeno,
os idiotas, as pessoas que têm um QI baixo, 20, 15, aqueles que têm uma deficiência mental, são os bem-aventurados, mas não é isso. Mas quando a gente percebe que nas análises que Allan Kardec vai fazendo da bem-aventurança, ele entende o espírito da mesma e ele trabalha com a bem-aventurado pelo espírito. Ou seja, são felizes, são bem-aventurados aqueles que, mesmo tendo bastante inteligência, não se entregam à soberba, não se entregam à exibição, muito pelo contrário, eles sabem se apequenar, como fez o próprio Jesus, que, na expressão poética do espírito Joana de Ângeles, na obra Estudos Espíritas, psicografada por Divaldo Pereira Franco, vai dizer que ele é o rei solar, alguém que deixou o sol, e desde o primeiro momento que tem contato com os homens, está sempre experimentando as condições mais humildes, uma manjedoura. Qualquer outra pessoa poderia perfeitamente optar, os grandes reis, por um berço de ouro, mas o mestre preferiu começar na condição mais humilde, uma simples manjedoura, um espaço reservado ao pasto dos animais. Então, essa bem-aventurança, ela merece outras interpretações mais justas, pelo menos quando avançamos no texto grego. O professor Celestino prefere optar pelo texto hebraico e vai dizer que uma boa tradução é bem-aventurados os humildes, as pessoas mais simples, as pessoas modestas. No entanto, Frederico Lourenço, o grande helenista português, que Érico está até acompanhando, né, Érico? Já no segundo volume, a tradução da Bíblia que ele lançou em Portugal e agora já está chegando ao Brasil. Ele, ao analisar esta passagem, ele prefere traduzir ao pé da letra, porque a língua grega é uma língua muito concreta. Ele prefere traduzir a palavra como está posta lá. Assim também o faz Haroldo Dutra no o Novo Testamento, na sua tradução do Novo Testamento, porque ele puxa uma nota de rodapé e diz, lá no grego, essa palavra pobre não está pobre, pobres, melhor, no plural, ptokoi. Ptokoi não são pobres, ptokoi são mendigos. Portanto, essa palavra ganha uma densidade, ganha um volume maior. Então, uma boa tradução, pelo menos no grego, é bem-aventurados os mendigos pelo Espírito. A mendicância, na escala social, é a condição mais miserável. Ninguém quer ser mendigo, absolutamente. As pessoas querem projeção, querem uma boa situação financeira. Quem diz assim, olha, eu gostaria na próxima reencarnação, reencarnar como mendigo. Eu quero ser mendigo. É pouco provável, porque nós temos uma dificuldade, ora, e a rejeição social, e alguém ficar exposto à caridade alheia, a possibilidade de uma recusa, de não ser reconhecido, de não ter reputação, de não ter acolhimento. Então, a condição de mendicância é uma condição de extrema inferioridade na escala social. Então, quando Jesus hiperbolicamente colocou essa possibilidade, a gente vai entender porque algumas pessoas têm tanta dificuldade, se não quase todos nós, para sermos honestos, em lidar com essa bem-aventurança, essa primeira bem-aventurança, porque ele vai lançando uma série de bem-aventuranças, dá a entender que se não entendermos essa primeira, as outras não serão compreendidas. É uma bem-aventurança fundamental, preliminar. Nós vamos encontrar na história alguns indivíduos que, não obstante ter experimentado a opulência, a riqueza, a projeção, o reconhecimento da sociedade de sua época, eles fizeram uma escolha espontânea, a mendicância, a condição de mendigo. O maior de todos os mendigos continua sendo Francisco de Assis, o pobrezinho, o poverelho, aquele rapaz que era o sonho das moças casadoras de Assis. Qual a moça que não queria casar com Francisco? Porque ele, filho de Pedro Bernardone, aquele grande comerciante, ele em plena juventude, ele era um trovador com tantos talentos, era um excelente, senão o melhor partido das meninas da época. Mas Francisco, estranhamente, coloca uma dificuldade para a sua família, para a sua sociedade, porque Francisco diz que em nome do Cristo, ele quer ser mendigo.
Como é que alguém sendo rico, opulento, abre mão de tudo isso e escolhe a mendicância? Ora, Allan Kardec vai discutir com os espíritos, quando vai tematizar a felicidade lá em O Livro dos Espíritos, os reveses sociais. Alguém que, por exemplo, tem uma grande projeção e cai no infortúnio e deixa de receber dinheiro e de repente vai ter uma profissão inferior. Isso na França do século XIX era um escândalo. Como é que alguém que era um engenheiro, que era um médico, de repente agora está vendendo frutas ou fazendo tamancos, na expressão dos espíritos? Não faz sentido. É um absurdo. Daí porque essa disposição provocava em alguns o suicídio. O orgulho ferido é uma das causas do suicídio. Está lá posta nas questões em que se analisa as motivações que levam para o suicídio. Isso aconteceu de fato na crise de 29 nos Estados Unidos, uma crise da Bolsa, quando muitas pessoas tinham papéis valiosos e por força da crise econômica, da noite para o dia, a pessoa não tinha nada, estava na plena miséria. E à época houve um surto de suicídios. Pessoas que não suportaram ver o seu saldo bancário ser zerado. Aqui no Brasil nós tivemos uma coisa parecida com o governo Collor. Lembra? No dia 15 de março, Collor e Zélia Cardoso resolveram não zerar, mas todo mundo ficou R$50 na conta e não mais que isso. Então, tivemos muita gente reclamando da vida, porque tinha tanto dinheiro, mas não podia sacar por força da canetada de uma economista com o presidente recém-eleito. Mas aí é interessante esse movimento, isso confirma a tese dos espíritos. Joana de Ângeles, na obra Garimpo de Amor, que é um dos textos mais poéticos que nós conhecemos, porque ela tematiza o amor em 30 possibilidades. Nesse texto belíssimo, recebido por Divaldo Pereira Franco, ela vai, no capítulo Amor Próprio, vai mostrar que alguns mendigos se destacaram na história da humanidade. Francisco, Luísa de Marilac, aquela santa, mas a própria Clara de Assis, Clara, aquela que estava ali conhecida de Francisco, ela estava prometida a um rapaz muito rico da cidade de Assis. Ela renuncia ao casamento para poder seguir o seu amigo Francisco de Assis, o seu pai Francisco, e também se torna mendiga, a ordem feminina, de algum modo, dos franciscanos. Recentemente, Joana de Ângeles vai fazer um elogio a um escritor russo na sua última obra, Luz nas Trevas, psicografada por Divaldo Pereira Franco. Ela vai dizer que Leon Tolstói, o autor de Ana Karenina, de Ressurreição, esse homem que já era uma notoriedade, que era o principal orgulho dos russos, era alguém muito lido em toda a Europa. Ele, em plena velhice, com doença, com dificuldade, percebe que o governo de Nicolau II, do czar, era um governo injusto que estava provocando uma grande miséria no campo. Então ele mesmo toma a iniciativa de ficar pobre, de beneficiar os agricultores. Ele era um conde, uma pessoa com propriedades, e abre mão de tudo aquilo, a ponto da família achar que o velho Tolstói estava louco. Como é que alguém faz uma espécie de mini reforma agrária nas suas propriedades e, sendo tão rico, sendo um conde, vai ficar quase na miséria, sendo seguido, sendo acompanhado apenas pela a sua neta Poliana Yansnaya. Leon Tolstói é outro mendigo, por isso que ele é aproveitado pela espiritualidade, e logo muito cedo ele passa a psicografar pela médium Ivone Pereira, Ressurreição em Vida, Sublimação e outras tantas obras, em que seus contos, em que ele traz casos reais de reencarnação. O cristianismo vai mostrar o quanto é difícil a construção de um ser humilde a partir de um ser orgulhoso. Há um outro romance do Espírito Emmanuel, em que nós temos ali a figura do indivíduo que se perdeu pelo orgulho. Um indivíduo talhado por Jesus para uma missão, mas uma vez na terra, uma vez estimulado pela sua sociedade, ele se perde. Saulo de Tarso.
Exatamente por agrupar tantos talentos, tantas possibilidades, aquele homem se torna a esperança da nação orgulhosa. O alto clero do sinédrio, do judaísmo, vai ver em Saulo aquele que poderá manter a projeção da revelação de Moisés, a grandeza de Jerusalém. E Saulo, no seu orgulho, ele faz questão de dizer: um dia haverei de impor Moisés aos gregos e aos romanos. Ele já estava quase megalomaníaco, porque achava que as suas possibilidades, de fato, era um orador brilhante, era um retórico, era um homem da erística, capaz de algum modo, enfrentar qualquer pessoa e, na sua lógica e raciocínio rápidos, conseguia convencer a qualquer um. Era um rapaz notável. Emmanuel vai descrevendo esse homem que só tinha qualidades físicas e espirituais, porque vai apresentar o jovem Saulo bordejando os 30 anos, chegando numa biga conduzida por cavalos fogosos, falando a língua grega, que era a língua mais valorizada à época, ali conversando com um amigo. É este Saulo que se perde pelo orgulho, mas por misericórdia divina ele recebe uma sacudidela e cai do camelo às portas de Damasco, e ali começa um grande curso forçoso de humildade. Bem que ele poderia fazer essa transição do orgulho para a humildade por recursos que tinham sido postos à sua disposição, porque o mundo espiritual, com a sua sensibilidade, foi colocando junto a ele uma noiva, Abigail, junto a ele o irmão da noiva, Gesiel, e outros tantos recursos, a começar com seu próprio mestre. Ao invés dele ser iniciado por Shammai, que era um homem muito orgulhoso e até violento, ele foi iniciado por o mais humilde dos membros do Sinédrio, que foi Gamaliel. Ou seja, Saulo estava envolvido por pessoas humildes. Ele tinha todas as possibilidades de também se fazer humilde, mas por alguma razão ele foi se entregando ao seu lado orgulhoso, foi se inchando. Daí porque ele vai dizer que a sabedoria incha. Tem gente que está só achando que o que incha é isto, aquilo, outro, excesso de líquidos, mas sabedoria incha. O orgulho dá um certo inchaço no perispírito. Daqui a pouco vamos ver nas farmácias que tem uma pílula de humildade que a pessoa emagrece e vai vender que nem água, porque todo mundo está querendo essa tal pílula. Mas é um esforço que exige de todo mundo um grande empenho, uma força de vontade, porque Paulo vai ser esse Saulo repaginado, esse homem que percebe que o orgulho lhe levou à perdição, a boca amarga pelo orgulho. Era preciso perceber agora o doçor que só a humildade é capaz de dar. Então ele começa ali, aquele homem que veio prender Ananias, começa a aceitar o próprio amparo de Ananias para lhe tirar da cegueira momentânea. Mais do que isso, este homem, ele faz um curso de humildade muito rápido, porque intenso ou intensivo, acostumado, as suas mãos delicadas a compulsar os rolos da lei, agora ele pede o conselho, humildemente pede o conselho do seu mestre Gamaliel, e atendendo ao velho amigo, ele vai se refugiar por 3 anos no deserto de Dan, ficar junto, apagado, excluído da sociedade de Jerusalém, que tanto o ovacionava, junto a 2 tecelões. Há um casal muito simples, esquecido, há pessoas invisíveis para aquela sociedade. O casal Prisca e Áquila, que recentemente ganharam até uma notoriedade num filme hollywoodiano sobre o apóstolo Paulo. Então, ali estava aquele homem que, quando chegava no Sinédrio, provocava de algum modo uma forte emoção. Ele já não estava mais em Jerusalém, estava no deserto, distante de todos, não havia aplauso, reconhecimento, elogio, absolutamente. Agora era preciso o aplauso da consciência. A voz da humildade não corresponde à voz das ruas. Então ele precisava fazer aquele curso intensivo de humildade. Se apagar, se alguém menor, a discrição, o silêncio,
3 anos no deserto. Após isso, ele se sente motivado a procurar os próprios cristãos a quem ele perseguia. Mais do que isso, ele faz um verdadeiro tour, e ali ele vai mais uma vez balançar entre o orgulho e a humildade. Porque quando ele vai à casa do caminho, ele se apresenta lá adoecido, febril. Prócoro, que era um dos membros, um dos diáconos dos irmãos do caminho, ao perceber que era o próprio lobo, o próprio Saulo de Tarso, que estava ali em pessoa pedindo abrigo, fica assustado. E ele vai pedir conselho aos apóstolos. E no primeiro momento ele se recusa a acolher aquele homem adoecido. Essa é uma decisão difícil, porque chegando uma pessoa sofrida às portas da casa do caminho, aquela casa de caridade por excelência, ela era imediatamente amparada. Mas aquele homem tinha junto de si uma pecha, ele tinha uma identidade de perverso, do grande perseguidor, aquele que provocou as grandes prisões, as torturas e as mortes dos cristãos, dos homens do caminho. Então todos olhavam com desconfiança, e Prócoro não pôde abraçá-lo no primeiro momento, mas a voz dele era uma voz de humildade, era uma voz de dor. Prócoro, por cautela, procura os apóstolos, e as pessoas ficam aturdidas. Diga a ele que venha mais tarde. E Saulo teve que ouvir isso. Irmão Saulo, venha mais tarde. Teve que haver uma reunião para decidir o que fazer, rejeitar ou aceitar aquele homem, se não era uma artimanha dele para se infiltrar na casa do caminho e ali aprofundar a sua perseguição. A desconfiança, porque ele tinha toda uma história de perseguição, de orgulho, de raça, e ele engoliu isso. Na casa de caridade não se aceita no primeiro momento, mas ele entendeu, a humildade já estava fazendo efeito, ele entendeu perfeitamente. Ele tinha um histórico de maldade, portanto não seria aceitável que alguém de pronto o recebesse. Voltou mais tarde e, graças ao apóstolo João, ele foi acolhido. E aquela fraternidade penetrou no seu coração, ele pôde entender a grandeza da mensagem cristã. Mas houve um gesto de humildade, porque se Saulo ou Paulo fosse ali movido pelo orgulho, estão me batendo a porta, nunca mais pisarei aqui. Mas ele entendeu que o homem orgulhoso, o homem velho, na expressão poética que ele mesmo criou, esse não poderia mais ser mobilizado no seu coração. Era preciso dar força, dar voz a esse homem novo que estava surgindo, o Paulo humilde. Por isso ele aceitou a recusa e voltou mais tarde, ainda febril e muito adoecido. Mas não somente aí, porque depois ele conversa com Simão Pedro e tem um projeto. Eu vou voltar para Tarso. Vou falar com meu amigo Alexandre, com meus amigos do Sinédrio, vou falar com meu velho pai Isaac. E ele faz um movimento de voltar para a Cilícia, viaja, cheio de esperanças. Mas quando ele chega em Tarso, novas humilhações. O amigo Alexandre o acolhe depois de muitas dificuldades, mas o chama expressamente de louco quando ele começa a dizer que Jesus é maior do que Moisés. Não é possível, você está melhor. E o humilha sucessivas vezes em frases indelicadas. Saulo escuta tudo, a dor da rejeição de um amigo. Ele achava que era grande amigo porque era o seu confidente, o seu companheiro de lutas judaicas desde a infância. Aquele mesmo Alexandre que conhecia a integridade do seu caráter, agora sem rebuço, dizia para ele que ele estava louco. Ser chamado de louco por um amigo é um absurdo. Isso dói muito. E Saulo suportou aquela humilhação. Mais do que isso, quando ele avança e vai à casa do próprio pai, ali ele recebe reprimendas, recebe uma recusa, e depois o pai, num gesto confuso, talvez de crise de consciência, praticamente o expulsa de casa. Saulo sai, sofrido, chorando, até que
após ele, logo depois, aparece um criado e traz uma bolsa. Seu pai lhe mandou isso, moedas. E aí Saulo entra num conflito entre o amargor e o doçor. Moedas? Aquele homem que acabou de me humilhar, e disse, se fosse alguns anos atrás, eu com certeza, com minha altivez, diria, devolva para ele. Prefiro a miséria, a mendicância, mas não aceito moedas de um homem que me humilha, que me renega. Mas o seu coração, já o germe da mensagem cristã, estava dando frutos. Ele pensa duas vezes e diz ao servo, agradeça a papai, eu hei de precisar dessas moedas. Entendeu como um gesto de misericórdia e generosidade. O pai assim não fez, mas o seu coração ali adocicado conseguiu dar uma nova significação àquelas moedas que eram de fel. E assim vai, esses conflitos, porque é uma personalidade que está construindo uma humildade nova. Alguém que está muito enraizado com o próprio orgulho. Mais do que isso, quando ele já está achando que é uma pessoa nova, uma pessoa consolidada na mensagem cristã, ele vai à igreja de Antioquia, e lá, junto a Barnabé, a Manahem e outros, ele percebe a possibilidade de fazer uma coisa que ele fazia com toda facilidade, a pregação. Quantas vezes ele fez uso da voz, e de forma vibrante, pôde traçar ali com equilíbrio, palavras, raciocínios, conceitos em torno das letras sagradas das Escrituras. Então ele pediu a palavra, por que não servir na igreja de Antioquia na condição de pregador? E aí, todo mundo sabia da fama do doutor de Tarso. Foi concedida a ele a tribuna. Uma vergonha. Ele não conseguia ser claro, ele não conseguia, ele se perdia nos raciocínios e ninguém entendia absolutamente nada. Ele não percebeu que estava falando para pessoas simples, desacostumado que era. Ele estava acostumado a apresentar suas teses lá no templo, o grande templo de Jerusalém. Mas ali em Antioquia, aquela igreja santa, feita de pedreiros, de lavadeiras, de pessoas simples, de comerciantes, ninguém entendia o doutor da lei. E foi tão constrangedor que Barnabé e Manahem tiveram que afastá-lo dessa tarefa. E para não humilhá-lo, tiveram cuidado de colocar em tarefas diferentes, deixá-lo uma espécie de quarentena branca, para que o colega, que era tão experiente na tribuna, não se sentisse humilhado. E Saulo e Paulo de Tarso, ele faz algo diferente, porque ele aceita aquela possibilidade de não fazer aquilo que ele fazia tão bem, que era, digamos assim, a razão do seu orgulho fundamental. Falar bem era a sua principal característica de personalidade. E este homem, esse gênio, ele vai se tornar uma espécie de evangelizador pessoa a pessoa, porque ele vai tentar explicar as noções do evangelho para pessoas em particular, falava para um pedreiro, falava para uma lavadeira, para aquelas pessoas comuns. Ele começou a fazer um exercício, não usava mais a tribuna, não falava para a multidão, agora só falava ao pé do ouvido, ali explicava a dúvida delicadamente para aquelas pessoas simples. E assim, com os simples, ele foi aprendendo a falar do evangelho e ser entendido. Que grande lição para todos nós, porque às vezes a pessoa diz, olha, eu sou expositor, eu acho que Divaldo é fichinha para mim, Divaldo Pereira Franco. Eu lembro que quando nós começamos, muitos no Brasil inteiro tentavam imitar Divaldo Franco. E nós até brincávamos, olha, lá em Salvador tem um tal de Divaldo Franco, e por aqui em Campina Grande tem uns Divaldos fracos, porque eram muitos, os meninos tentavam tomar aquela postura, e ficava aquela coisa meio artificial, porque queriam a fama de Divaldo. Naquela época Divaldo já tinha 8.000 conferências, hoje passou de 12.000, quase 3.000 conferências no mundo inteiro, e o menino mal tinha começado, mal conhecia o Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso lado de André Luiz, já queria ser Divaldo Pereira Franco 2, o melhor do que Divaldo 1, era uma coisa, o que é que o orgulho faz? Era um caso psiquiátrico, e tinha muitos Divaldos Francos no Brasil. Então,
essa lição de Saulo de Tarso mostra, de fato, que é perfeitamente possível, tomando consciência dos prejuízos que o orgulho nos traz, a gente tomar a atitude de construir um projeto, de cada vez mais assimilar e tornar robusta a humildade em todos nós. Para termos uma ideia de como é difícil desinchar, porque às vezes em determinada reencarnação a gente incha muito, há pessoas que ficam muito inchadas, e não é excesso de líquido não, é outra coisa, é orgulho. Não adianta massagem porque não vai sair. A pessoa incha e vai levar reencarnações para desinchar. Uma prova disso são os depoimentos que o próprio Allan Kardec colheu e colocou na codificação. Quem lê o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, O Meu Reino não é deste mundo, lá tem uma mensagem final naquela seção, Instruções dos Espíritos. E lá nós temos uma realeza terrestre, possivelmente uma rainha francesa, e ela vai dizer a dificuldade que ela teve porque ela desencarnou rainha. E quando ela chega no mundo espiritual, sua surpresa, porque os seus lacaios, os seus servos mais desprezados, eram pessoas luminosas e da mais alta estirpe no mundo espiritual. Havia uma completa inversão. Ela agora não podia exigir que aquele homem a obedecesse, pelo contrário, porque ele tinha evolução e a ascendência moral sobre ela. É uma prova, uma realeza terrestre, a angústia, a dor dessa rainha, o seu choque de desencarnada, perceber que os títulos que ela tinha na terra não tinham levado para o mundo espiritual. Às vezes, para desinchar é tão difícil que exige reencarnações complicadas. O espírito Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, na obra Espírito e Vida, vai dizer que alguns reis e rainhas ficaram tão, de algum modo, acostumados com a coroa, que achavam que a coroa fazia parte do seu crânio, e reencarnam com macrocefalia. Aquelas crianças que têm uma cabeça enorme, desproporcional, inchada, cheia de líquido ou coisa assim. O perispírito ficou tão largo que exige um corpo com macrocefalia para começar a desinchar. Então, para termos uma ideia, Allan Kardec vai colher um outro depoimento muito interessante lá no Céu e Inferno, naquela sessão dos depoimentos, dos 67 casos, uma rainha de Uden, ou de Uden, que é uma região do Paquistão. E essa rainha, interessante, diferentemente daquela realeza terrestre, ela se apresenta na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas completamente arrogante, e diz assim para Allan Kardec: mas quem é você para se dirigir para mim? Ela exigia uma corte de súditos, isso ali, para ampará-la, e lamentava que no mundo espiritual não se dava tanta atenção a uma pessoa da realeza, a uma nobre. Ela estava a ponto do Espírito Santo dizer assim: para essa comunicação, que essa mulher é uma louca, se ele fosse colocar na linguagem de hoje. Ela não está ainda no pleno juízo, não está nem em condições de se comunicar e ser bem entendida, porque ela ainda estava completamente dominada por aquela identidade de uma rainha de Uden. No entanto, é também no céu e inferno que vamos voltar àquela tese: bem-aventurados os mendigos pelo Espírito, porque Allan Kardec coleta pelo menos 3 histórias, 3 séries de comunicações de mendigos. Que coisa interessante. Mendigo tem vez lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Muita gente graúda da alta intelectualidade francesa não aparece nessa obra, mas os mendigos sim. Porque nós temos a Max, o mendigo, nós temos um outro, a senhora Julienne Marie, que era uma mendiga que era acolhida por um homem, um espírita. Essa Julienne Marie também dá vários depoimentos. E, sobretudo, um judeu, Sizimel Lisgov. Eles têm uma coisa em comum. Se observarmos esses 3 depoimentos, desses 3 mendigos, pessoas que, de algum modo, em reencarnações passadas, foram nobres ou foram muito ricas, mas foram orgulhosas e humilharam muito. Não foram justas, tratavam as pessoas com desdém. E depois de orientadas no mundo espiritual, elas se sujeitaram, se submeteram a uma reencarnação na mendicância.
E foram bem-sucedidos, eles estavam agradecendo lá no depoimento: felizmente a mendicância me libertou do orgulho que me cegava. Porque o orgulho, de fato, como nos lembra o codificador, no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os pobres de espírito, o orgulho é uma espécie de catarata, que toda a visão, essa é a expressão que Allan Kardec usa. Hoje as pessoas, quando têm os primeiros sinais de catarata, correm ao oftalmologista para evitar o comprometimento da visão. Mas o codificador, na sua genialidade, percebe que nós temos essa outra catarata, que de fato começa a embaçar. A pessoa orgulhosa, ela distorce a realidade, ela começa a ver tudo desfocado. Então, se os que têm catarata vão raspar o olho ou coisa parecida, todos nós que temos algum orgulho, precisamos efetivamente assumir essa dimensão adoecida e tratá-la, fazendo avançar para a saúde, que é a humildade. Nós dizíamos que o orgulho provoca elementos, coisas terríveis, reencarnações perdidas, como a do próprio Públio Lentulus, que perdeu muito tempo naquela reencarnação, identificado com a condição orgulhosa de senador. Mas Karl Marx, esse homem do Capital, que é muito conhecido na política, na economia, ele escreveu um livrinho sobre o suicídio. E ele coleta casos de suicídio que se deram na França, ali um pouquinho antes de Allan Kardec, nos anos 30, nos anos 40, em Paris. Ele fica interessado, o jovem Marx fica interessado sobre o assunto, e ele vai recolher um material de um chefe de polícia que se dedicou a estudar suicídios, os casos de suicídio que ele tinha anotado lá no seu distrito policial. Pelo menos um caso reforça a tese de Allan Kardec lá, um ou outro, porque ele vai dizer o caso, por exemplo, de uma moça que ela era costureira e noivou com um açougueiro. Tudo parecia muito bem, as famílias fizeram uma grande festa para celebrar o noivado, fizeram, enfim, algo para tornar aquilo interessante, mas aconteceu algo depois do encontro das famílias. O encontro se estendeu até uma certa hora da noite. No entanto, a noiva saiu com o noivo e só chegou ao raiar do dia na casa dos pais. Isso, nos anos 30, em Paris, foi um escândalo de escândalo. Então os pais ficaram tão furiosos e chamaram a vizinhança, e chamaram os pais do noivo, e foi um grande escândalo. E a moça, não suportando essa vergonha, ela se suicida. A noiva se suicidou, tão somente por esse detalhe. E outros casos que vamos perceber que estão previstos nas questões 946, 948, 949, quando o suicídio tem motivação para a pessoa fugir da miséria, para fugir da decepção, para escapar de uma vergonha, muitas vezes para escapar de uma vergonha que vai recair sobre os filhos, sobre a honra da família. Quem lê as questões sobre o suicídio lá em O Livro dos Espíritos vai perceber que o orgulho pode motivar o suicídio. Então, encerrando a nossa fala, nós gostaríamos de lembrar mais um caso e um velho conto, ou melhor, uma peça muito conhecida na literatura do Ocidente, que é a fábula A Raposa e as Uvas, de La Fontaine. A Raposa e as Uvas é, por excelência, muitas vezes, a tradução da nossa dificuldade de lidar com o próprio orgulho. La Fontaine, usando o recurso da fábula, como Esopo fez entre os gregos, ele, para evitar ser preso, para evitar apertos do rei ou dos nobres da França, ele preferia colocar as pessoas na condição de animais nas histórias, mas aquilo ali era o rei, era alguém conhecido. E ele conta a história de uma raposa que, vendo uvas muito doces, e a raposa faz um esforço, dá um salto e não consegue alcançar as uvas. Então, ela, percebendo a sua impotência, a sua dificuldade, a sua limitação, o que é que ela faz? Ao invés de ela dizer, puxa, eu tenho baixa estatura, ou eu não consigo saltar tão bem, ou está fora do meu alcance, ela não tem juízo de humildade. O que é que ela faz? Está vendo? Também estavam todas verdes, está vendo? Perdeu a chance de entrar na minha boca. A raposa se achava, né?
Então, essa fábula Raposa e as Uvas mostra exatamente a nossa reação, muitas vezes, que ao invés de reconhecer a nossa limitação, a gente tem esse discurso de pôr uma desculpa na prova. Também, está vendo? Né? A culpa não é minha, da pessoa, da situação, é do governo e por aí vai. E lembramos, encerrando, irmã Emerenciana na obra Loucura e Obsessão. Ali aquela senhora que no século XVII foi uma figura importante na Dinamarca, ela reencarna como negra na África, depois no Brasil, e ela se redime como negra, ela, o marido e o filho. E essa mulher, na obra Loucura e Obsessão de Manuel Filomeno de Miranda, ela participa de um grupo em transição, de um grupo de umbanda, digamos assim, e ela é uma preta velha. Ela atende as pessoas, faz o bem como preta velha, mas na hora que vai falar com Manuel Filomeno de Miranda, ela fica uma branca velha, ela fala como uma dinamarquesa, como uma nobre que foi. E ela diz assim: eu prefiro a condição de preta velha, porque foi a condição de negra, na condição de negra, que eu me redimi daquele orgulho desgovernado. Por isso, até hoje, eu tenho gratidão à raça negra. Olha que coisa interessante, né? Ela conseguiu o amargor e chegou ao doçor pela raça. Encerrando a nossa fala, lembrando sempre que Jesus, por excelência, é a maior referência para todos nós de humildade, humildade plena. E é esse mesmo mestre, como diz João Cabete, que faz muita falta às nossas vidas. E que todos nós, ao nos submetermos a um julgamento quanto às nossas possibilidades, que possamos sempre consultar o coração e perguntar: esse meu gesto, ele está sendo de algum modo motivado pelo orgulho ou pela humildade? Se eu fazer isso, é um ato de orgulho ou um ato de humildade? Podemos fazer aquele exercício que está posto na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho propunha que a gente deveria passar em revista o próprio dia. E se a gente tiver equilíbrio, vai poder ponderar quantas ações orgulhosas ou quantas ações humildes eu tive durante o dia. Se eu perdi a oportunidade de ser humilde ou se me deixei entregar pelo orgulho. João Cabete cantava, considerando a urgência de Jesus no mundo, o seguinte: vem Jesus, divino amigo, vem trazer-nos tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que ventura mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, esse mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afastai do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras. As criancinhas pedem pão, os homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor mais profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Muita paz.